Ai, a nossa querida Mica Lins já está aqui nos bastidores. Vamos chamar ela aqui para a live? Boa Oi, noite, Mica. Tudo bom, querida? boa noite, querida. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. A gente está aqui dando Ah, risada. eu Dando também risada. estava rindo. Essa semana foi boa demais, né, menina? Foi, né? Maravilhosa, Foi boa demais, porque maravilhosa. eu sinto que esse ídolo está se desfazendo, sabe? As pessoas que votaram Nossa, nele têm que ver quem ele é. Não, assim, as pessoas falam assim, tem que prender. Primeiro, as pessoas têm que ver que ele é quem é essa pessoa que nós enxergamos. Aí depois exatamente. prende. Mas primeiro tem que É, destruir a imagem dele, né? exatamente. Essa falsidade, essa fingir que é bonzinho, que é puro, que é simples. Imagina, cara Que é do honesto. mal, cara do mal, honesto, que honesto. Cara do mal. E aquele vídeo da Andréa Sadi, aquele vídeo do cara tentando resgatar a joia ali no apagar das luzes. É muita cara de pau, gente. Muita cara de pau. Muita, muita. Olha só, a Mica, gente, além de atriz e diretora, e que faz bolos maravilhosos, a gente vai falar sobre isso tudo, ela também é uma ativista, né? Família da Mica, sua mãe é comunista antiga, né, Mica? A mãe é comunista da antiga. Ela até diz: você nem de esquerda é, de tão da antiga que ela é. Meu pai também era super comunista. Minha mãe é, eu sempre brinco. O pessoal tá com medo de comunista, tá lá, a mamãezinha tem 83 anos, não precisa ter medo, não. Mas é assim, é uma família super, né, super de esquerda. Então, ela já traz no sangue aí essa história de ser de esquerda, uma pessoa progressista. E há algum tempinho aí, ela começou a fazer. Na verdade, a Mica começou, e eu confesso que eu também, começou a cismar com essa história de ageless, de você ser uma pessoa sem idade, né? E aí a Mica Exatamente. lançou. A Mica fez uma tag chamada Eu Envelheço, dando direito, né? Dando direito a todo mundo de envelhecer, gente. A gente envelhece, não tem que. Como é que falam? É conservada e não sei o quê. E aí ela lançou um desafio para as pessoas mandarem fotos para o Instagram dela com essa tag Eu Envelheço. E aí um monte de gente mandou. A Foi. gente tem no Instagram dela, né, Gui? Bota aí, compartilha o Instagram dela para as pessoas verem as fotos. Muita gente, atores, pessoas comuns, escritores. Muitos Quantas fotos homens, você foi muito recebeu? legal. Olha, eu recebi, teve uma hora que eu tive que parar, porque a brincadeira foi assim. A brincadeira começou, eu estava tentando fazer uma selfie, e hoje em dia, óbvio, com o tempo, antes era muito fácil ter uma foto minha, eu nem me preocupava, eu era fotogênica, tudo era muito simples. Com o passar do tempo, muda, seu rosto fica um pouco assimétrico, né? Muda. Então, eu fiz uma foto, fiz outra. Falei, não estou gostando dessa foto. Depois eu pensei assim, o que é gostar de uma foto minha aos 57 anos de idade? O que é? É parecer mais jovem, né? Uhum. Então, eu fiz a brincadeira. Por que a gente pode postar a foto que eu não gostei, sem filtro, em preto e branco, e questionando essa coisa? Porque o termo ageless, que é esse termo em inglês, quando ele surgiu, ele era muito interessante, que é essa coisa assim que tipo, quase dane-se a idade, né? O sem idade. Depois ele foi sendo, com o tempo, deturpado, isso na minha mais humilde opinião. Cada um pense como quiser. E eu acho que o que é legal é a gente ter a idade que a gente tem, entendeu? Não é que eu sou contra procedimentos estéticos, eu tenho um monte de amigo que fez, amigas que fizeram. Pode ser até que um dia eu faça um botox, eu nunca fiz, não é porque eu nunca fiz, não fiz porque eu não fiz, pode ser que faça. Mas a minha questão, eu comecei a ver assim, as pessoas, as fotos, elas estão lá para trás no Instagram. Porque foi um fim de semana todo de fotos preto É e mais branco. para Assim. baixo, Gui. É a partir das fotos preto e branco. Eu mandei um print para você, para te dizer onde é a partir, porque são muitas fotos, mas são todas preto e Foram, branca. foram.
E daí a minha questão, assim, eu comecei a ver agora também que os homens estão sendo vítimas disso. Então, existe assim, uma febre de harmonização facial que parece que as pessoas engoliram uma gaveta, entendeu? Elas estão com a cara quadrada, é uma coisa muito esquisita. Todo mundo tem o direito de fazer o que quiser, mas eu também tenho o direito de achar esquisito, né? Então, ó, foi um monte de gente. Eu tenho o direito de achar estranho. E o que acontece? Nós vamos viver mais. Nós, sobretudo os privilegiados, gente que come carne, né, que mora bem, que não está passando os perrengues que o povo brasileiro passa, né? Isso aqui é totalmente uma questão de gente de classe média, né? Essa é a minha questão aqui. O pobre está preocupado para ver como é que ele vai comer, como é que o filho vai estudar. Né? Se bem que ele também é atingido por isso, né? Eu acho que tem gente que se endivida para poder fazer isso, né? Totalmente. Tem gente que vai lá e acha no Instagram e faz uma conta, e daí vai lá para uma clínica esquisita, morre, né? Mas a minha questão é assim, nós vamos viver... Né? Patrícia Pilar, um monte de gente, Marcos Breda, vai descendo aí, Gui, para a gente falar as pessoas. Se você quiser falando as pessoas aí, ó. Isso aí foram todas as pessoas. Cacau Guarnieri, Moacir Brau, que é meu taxista maravilhoso, assim, gente mais jovem, homens. Foi muito legal. Pode. O Cacau, a Marisa Guimarães, Belco Varic. Tem muita gente. Vocês estão vendo aí? Todo mundo mandou as fotos naturais, assim, para mostrar que envelhecer é normal. Todo mundo postou no seu próprio feed. E eu passei 2 dias só repostando, e viralizou mesmo. E eu fiquei surpresa, porque eu falei assim, nossa, não é um assunto só meu, essa questão. Mas o que eu acho importante, a gente vai envelhecer, a gente vai viver mais. Então, assim, a gente vai ter que encontrar, ó, Ivan Cabral, a gente vai ter que encontrar uma outra maneira, uma outra cultura a respeito dos nossos rostos e do nosso corpo. Né? Porque nós viveremos, do mesmo jeito que nós vamos poder mudar de profissão. Antigamente, assim, minha avó morreu com 47 anos, eu tenho 57. Sim. Né? Então, a minha questão é essa, assim, né? Eu não sou ele, eu tenho idade, eu tenho 57 anos de idade. E tudo bem, tá ok, vamos, porque senão é uma loucura, você fica, o Chico, você vive uma vida que é angustiante, porque é uma batalha que você já perdeu essa contra o tempo. Que plástica nenhuma vai resolver. Excesso de plástica nenhuma, Mônica Salmazo. Excesso de plástica nenhum vai resolver. Claro, a gente pode pôr botox, usar um creme que a sua pele fique melhor, porque a gente perde colágeno. Não sou contra nada disso. Eu também passo meu creminho. O que é uma loucura. A loucura que está me incomodando, entendeu? A loucura que começou a me incomodar muito, muito, muito. Né? E comecei a ver os homens que estavam... As pessoas passaram a confundir, né? Você está falando essa história do creminho. As pessoas falam assim, eu me cuido. Todo mundo se cuida, né? E é bom se cuidar. Só que se cuidar virou sinônimo de fazer procedimento. Não, e sempre parecer mais jovem. Parecer mais jovem. Parecer mais jovem. Né? E é esquisito isso, porque o nível de angústia que eu acho que algumas pessoas entram é muito grande. Eu não entro nessa angústia. Deu 5 minutos e falo assim, puxa, envelheci. Claro, né? Muda, o rosto muda, o corpo muda, os hormônios mudam. Mas acho que a coisa é tão grave que até os homens que estavam livres disso estão se ferrando também. Porque o que tem de harmonização facial na cara dos meninos tá bizarro, entendeu? Então não é contra, não sou contra plástica, não sou contra nada disso. A minha questão é a seguinte, eu acho que ok envelhecer, a gente tem que repensar essa questão. Ok envelhecer, pode ser bacana envelhecer. Né? Que bom, se eu envelhecer é sinal de que eu não morri. Né? Então, foi essa brincadeira. Hã? Tem que olhar de outra maneira, né? E ontem eu estava aqui preparando a entrevista com a Mica e aí me deparei com essa notícia no Globo. Olha só. Lipolade. Todo dia eles inventam uma coisa, gente. Lipolade. Coloca aí. Lipolade. Veja famosos que se renderam e entenda a cirurgia plástica do momento.
procedimento que esculpe tanquinho na barriga. Pode custar até 100 mil reais e é indicado para pessoas que já são magras. Você sabe o que mais me impressionou? Coloca a foto aí das pessoas que fizeram o tanquinho artificial. Então, assim, ao invés das pessoas, sei lá, se esforçarem e tal, elas vão lá e aí o cara esculpe o tanquinho nelas. E o que mais me impressionou nessa matéria, volta para o título da matéria, Gui, por favor, foi que sai sobre o negócio. Cultura! Isso é cultura? Como assim? É esquisito, né? É cultura. Louco, né? Não, e tem uma coisa assim que eu tenho a impressão, não sei o que você acha, eu fico pensando assim, todas essas buscas também elas têm a ver com uma coisa do erotismo, da conquista, né, da coisa da sexualidade. E eu fico pensando assim, gente, o erotismo e a sensualidade, eles passam na realidade muito pouco por aí. Erotismo é uma linguagem. São linguagens que você desenvolve com uma outra pessoa, com outras pessoas, entre homens e homens, mulheres e mulheres, trans, não trans, não importa aqui. É uma linguagem desenvolvida entre as pessoas. Né? Senão, gente muito feia não transava, gente. Né? Senão, gente idosa, gente, pelo amor de Deus, não é por aí, o erotismo não passa por aí. Né? Eu acho que não passa, né? Mas eu acho que a gente é vítima disso. Lembra que eu acho que a juventude é vítima da estética do filme pornô. As mulheres são vítimas disso, as jovens são vítimas disso. Não pode ter pelo, não pode ter isso, é uma transa que só existe ali, naquele lugar, naqueles filmes, não tem nada a ver com a realidade aquilo. Então as pessoas vão ficando aflitas, angustiadas, né? Mas enfim. Mas foi legal, eu acho que foi legal. O quê? Você falou? Eu acho que foi legal perceber, acho que foi legal eu perceber que não era uma coisa que só eu estava pensando, sabe? Isso é legal quando a gente encontra, ver que as pessoas também estão pensando sobre isso, mais do que a gente imagina. O que eu achei curioso também nessa história da lipolade, como todas as lipos, né, que são procedimentos muito perigosos, muita gente morre fazendo lipo, né? Isso não fica claro para quem vai fazer, perfura o intestino, a pessoa morre. Que eu acho tão legal o esforço, sabe, Mica? Eu brinco na minha barriga, tipo Sísifo, sabe? A vida inteira lutando para não ter barriga. Então a pessoa vai lá e abre mão de todo o esforço que podia deixar ela super orgulhosa, né? Nossa, malhei, minha barriga fiquei sem barriga. Não, vou no médico, o médico corta. Cadê o esforço? Cadê a graça do esforço, né? E também, e a outra coisa, tem pessoas que não vão ter uma barriguinha mesmo, por mais que elas se esforcem. Exato. Tem gente que mulher que é bunduda, entendeu? Tem gente que tem o braço mais curto, tem outro que tem o braço mais comprido, né? Assim, tem gente que vai ter barriguinha, pode malhar, e tem. Então, né? O que é isso, né? Acho que tem um esforço e tem uma coisa já é tão manjado, né? Falar que tem imaginou assim, que pessoa desinteressante que a gente é, né? Se alguém ficar reparando na nossa barriguinha, na nossa não sei o que, pessoa desinteressante, não vai viver mais, entendeu? Eu tenho uma coisa que aconteceu comigo, estou falante, né? Que é o seguinte, quando eu era criança, eu tinha 5 anos, eu fiz uma cirurgia na perna, é uma cirurgia muito grande, de grande porte. E eu tenho uma cicatriz enorme na coxa, do lado esquerdo da coxa. E quando eu tive luxação congênita de quadril, é uma coisa que aconteceu quando eu nasci, enfim. Quando eu saí do hospital, quer dizer, minha mãe me falou, olha, isso é uma marca do que aconteceu. Eu fui tão bem trabalhada para lidar bem com essa cicatriz, que eu namorei, usei mini saia, biquíni, assim. Teve gente que nem reparou que eu tinha uma cicatriz na perna. E não é pequena, ela é grande mesmo. É uma cicatriz de grande porte. Não é bonita, assim. Mas isso foi tão assumido por mim que não foi um impedimento para nada, nem para namorar, nem para usar mini saia, nem para nada, entendeu? Nem para nada. Então, eu acho que isso foi uma facilidade. Agora, essas questões
da imagem corporal são complicadas, assim, também. Eu acho que são, mas elas tinham que ser trabalhadas de outra maneira. Na terapia, no trabalho de consciência corporal, entendeu? Porque elas são difíceis, mexem com a sua autoimagem, coisas de acidentes. Mas eu acho que o fato de eu ter essa cicatriz muito grande, e não dava para fazer plástico, porque eu não tinha flacidez na perna, enfim. Quando uma vez que eu fui no cirurgião plástico para ver se eu podia tirar. Mas o fato de eu ter tido isso, eu acho que também a questão com o envelhecimento passou mais batido para mim. Né? Foi num momento também que eu saquei que eu tinha que opa, pode ser alguma coisa aqui, o olho, né? Mas que eu tive essa consciência. Sim. Sim, acho que a gente sofre, acho que se a pessoa se submete a uma harmonização daquela, para ficar com aquela cara esquisita, a pessoa deve sofrer, não deve ser na boa, assim, deve causar muito sofrimento, né? E muita fé de que aquilo vai mudar a vida dela, né? Profissionalmente, internamente. Eu duvido que mude. Eu tenho umas dúvidas. Posso estar sendo super arrogante, assim, mas né, eu acho que essa angústia não passa por isso, não. Olha só, as atrizes, de vez em quando eu vejo, é bem frequente, aliás, a gente vê atrizes de Hollywood ou mesmo brasileiras reclamando, né, que existe uma imposição fortíssima sobre as atrizes, né, de fazer esses procedimentos, né? E elas se queixam que não existem papéis para as mulheres mais velhas. Continua esse problema até hoje? Eu acho que sim, pelo que eu vejo como eu não sou mais atriz, assim, não trabalho mais como atriz, no dia que eu decidi que eu ia dirigir, eu nunca mais quis atuar. Eu não sinto falta, não sinto saudade, eu gosto de dirigir as atrizes, os atores. Mas eu observo esse mercado. Eu acho que começou a mudar. Acho que começou a mudar. Mas ainda é difícil. Eu acho que começou a mudar na esteira da questão de os negros aparecerem nas produções, entendeu? Os trans, as pessoas que são gordas, da gente começar a reprimir as pessoas que são mais velhas, né? Então, acho que isso começou a mudar por causa da militância mesmo. Agora, era difícil, mas isso tinha em Hollywood desde sempre, né? Ensinava desde sempre, as mulheres, tal, né? Aquele baita daquele sofrimento, desde a roupa, desde apertar a cintura, né? Isso é só uma mudança, é uma variação um pouco mais aliviada do sapatinho da chinesa, né? Que as mulheres japonesas, né? As chinesas que eram colocadas num sapato pequenininho e o pé atrofiava, porque era bonito a mulher ter pé pequeno, então os pés são atrofiados. Se alguém procurar, que estiver assistindo a gente, procurar na internet e for ver fotografias desses pés, é uma coisa pavorosa, essa coisa de moldar o corpo feminino, né? Mas os atores, por outro lado, vão ficando mais velhos e vão tendo parceiras cada vez mais jovens nas novelas, né? É injusto demais isso. É injusto. E agora, você já reparou que os homens também estão tendo que fazer tratamento, esticar a cara? Eles começaram a se cobrar, começou a se cobrar isso também dos homens. Acho que eles começaram a sentir isso na pele, assim, um pouco. Do que é essa questão. Que tem uma parte que me incomoda muito, que é a história de todo mundo botar faceta nos dentes. Isso me incomoda. Todo mundo está com o mesmo dente, parece os Mentex. Exato. Todo mesmo Mentex, assim. Mas os bons dentistas já não fazem, os bons dentistas não fazem isso. Quando eles fazem, eu, por exemplo, eu tenho um dente separado, eu juntei o meu dente. É fake aqui, né? Porque eu não gostava, então é um sorriso estranho, eu sou dentuça, então eu tenho na realidade, eu tenho diastema, que chama. Mas os bons dentistas... exatamente, igualzinho. Os bons dentistas não fazem mais isso. Quando eles fazem, inclusive, uma coisa de tentar harmonizar o sorriso, já é uma coisa que mantém uma certa irregularidade.
Mas e aquela coisa de clareamento? A pessoa fica com um dente tão branco. Isso. Então, assim, o rosto envelhece e aquele dente parece que você fez gargarejo com cândida. É horrível aquilo. Né? Fez gargarejo com cândida, com aqueles dentão branco. É super estranho. É muito esquisito. Não, e assim, o pessoal que vai para o Big Brother parece que recebe um pacote, né? Harmonização facial e o dente branco, coisa assustadora, é assustador. Perfeito, é incrível, assim. Agora, eu acho que acho também que o fato de eu ter há 13 anos deixado de ser atriz também talvez tenha me aliviado um pouco dessa carga. Dessa cobrança. Né? Dessa carga, porque então eu acho que a preocupação diminui um pouco. Agora é estranho. A cobrança em cima das meninas, das mulheres, mas está mudando, eu acho que está mudando o cenário. Embora as pessoas estejam fazendo harmonizações, mas eu acho que no campo das artes, a coisa acho que tende a mudar. Né? Porque Big Brother não é arte, é aquele entretenimento esquisito, né? Que dessa vez eu consegui não assistir nenhum dia. Eu já desisti de criticar. Eu já desisti. Não, eu odeio assistir nos anos aí, ia me irritando, porque sempre o mais mau caráter ganhava, ia ficando com raiva daquilo, mas aquilo não é arte, aquilo é outra coisa, né? Então, mesmo na coisa da ginástica, essas mulheres que vão ficando com esses corpos meio Schwarzenegger, assim, eu acho que é um outro campo do entretenimento. Eu acho que no campo da arte, assim, eu acho que isso a gente ainda consegue preservar um pouco um certo bom senso, eu acho, sabe? Embora todo mundo diga que artista é doidão, eu acho que a gente tem um pouco mais de bom senso em relação a essas coisas, né? Por exemplo, no teatro. Teatro, não dá para você ter uma cara toda esticada no teatro? Não dá, não tem condição. A pessoa não consegue expressar nada. Mas, enfim. Estou muito falante, desculpa. Eu estou aqui anotando suas frases. Vou só ler aqui, deixa eu só anotar essa frase que eu gostei. Não dá para ter a cara toda esticada do teatro. E eu fico pensando assim, uma pessoa vai fazer papel de velhinha no teatro e vai ter que botar uma maquiagem em cima de todos os procedimentos, né? Exatamente. Você não consegue se expressar, né? A pessoa fica assim, né? Com aquele olhar assustado, aquela cara assustada. É muito estranho. Né? É muito esquisito. Deixa eu ler aqui os comentários para você. Comentário da galera aqui para você. Peraí. Maria dos Anjos. Tenho 74 anos, já fui bem bonitinha. Agora estou gordinha, porém feliz. Nunca fiz procedimentos, tomo minhas brejas, tenho bons momentos e tudo está no seu lugar. Graças a Deus. É isso aí. O pessoal daqui, o público aqui é bem bacana. Álvaro Puy diz: como sou velho, lembrei da tortura histórica, o espartilho. Maria José Rosa Teixeira. No doc da Jane Fonda, em 5 anos, ela falou que hoje não faria procedimentos. Eu já vi a Jane Fonda falando isso, que se arrependeu de todos aqueles procedimentos, né? Interessante, né? A Bibi, tem uma coisa que eu acho que tem um fim. Acho que tem uma coisa que vai ter um fim. Dentes de teclado de piano e sobrancelhas de taturana. Mais ou menos por aí mesmo. Olha só, a gente não tem nada, a gente não tem nada contra quem queira fazer procedimentos, mas a gente também quer ter o direito de achar que natural é mais bonito. Natural é mais bonito. Não, existe eu acho que existem maneiras de você fazer isso. Um cirurgião plástico sério não vai cagar a cara de uma pessoa assim. Eu conheço vários, assim, eu conheço vários que dizem assim, minha filha, isso eu não vou fazer com você. Não é bom, não é legal, entendeu? Tem um monte de... A cirurgia plástica é uma coisa importantíssima. O Ivo Pitangui, ele operava em hospitais públicos, ele trouxe bem-estar para pessoas que estavam deformadas. Ele fez coisas incríveis. É um homem que fez... Né? Então, não é que eu sou contra, não é isso. Eu acho que
Tem uma coisa... Eu, por exemplo, acho que uma coisa que um dia vai cair em desuso. Embora eu ache bonito, eu não use mais, porque com a cirurgia que eu fiz depois de alguns anos, eu desenvolvi uma artrose no meu quadril, então não dá mais para eu usar. Uma coisa que vai acabar, gente. Salto alto é uma coisa que vai acabar. Eu tenho certeza que um dia isso vai acabar. Porque é a coisa mais insana do mundo. Não é a gente subir no salto. Não sei nem andar em cima disso, não sei andar. Eu sei, entendeu? Mas acho até bonito. Mas esse bonito vem da onde, né? Isso vai acabar, gente. As mulheres não vão mais usar isso. Tenho certeza que isso aí está com os descontados. Pelo menos nos próximos 50 anos esse negócio vai acabar. Porque é uma coisa louca, faz mal. Se você olhar foto de modelos, muitos anos andando de salto alto, o pé das meninas é todo zoado. Nossa, já vi isso. Aquela menina do Sex and the City, aquela atriz do Sex and the City, a Jessica Parker, ela mostrou o pé dela, cara, ficou totalmente deformado pelo sapato Louboutin, que era chiquérrimo, apertava o pé dela todo. O bico fino, os pés, os dedos tudo amontoado e a pessoa toda ferrada, entendeu? É muito louco como a tortura está ligada ao processo de beleza e sempre a tortura em relação à mulher, né? É muito interessante isso. Eu nunca ouvi falar na história de algum tipo de tortura ou espartilho, ou qualquer coisa que apertasse homem. O sapato que apertasse homem, ou apertasse barriga de homem. Nunca ouvi falar disso, não conheço. Alguém pode saber aí, na história da moda ou dos costumes, tinha alguma coisa que fizesse isso com homem. É sempre com mulher esse balado. Exatamente. É sempre com mulher. E você sabe o que aconteceu outro dia, Mica? Outro dia eu estava vendo um filme com o Donald Sutherland, que tem mais de 80 anos. E ele é um senhor, assim, ele nunca foi bonito, porém ele sempre foi muito interessante, né? E ele tá um senhor tão bonito, que eu olhei para ele e falei assim, gente, olha a beleza que tem a velhice. A velhice, na verdade, ela é bela. E as pessoas não conseguem enxergar a beleza da velhice. As pessoas não conseguem. Não consegue. Não, porque é um padrão e é uma loucura, né? Uma loucura. E é tão legal, nossa. E, por exemplo, a indústria de cosméticos é bela. Exatamente. Eu falei isso no outro dia, vou falar de novo. No Rei Lear, o Popo fala para o rei, que fala assim, nossa, você não deveria ter envelhecido antes de ter ficado sábio, né? Então, a gente tem que ter uma sabedoria para envelhecer. A gente tem que ter uma... Mas eu entendo que seja difícil. Aliás, eu comecei a brincadeira porque para mim foi difícil. Eu me olhei, falei, por que eu estou tão infeliz com essa maldita dessa foto idiota que eu estou pondo no Instagram? Por quê? Porque minha cara está torta, porque não sei o quê, porque a pálpebra caiu, o olho já não é mais tão aberto, não sei o quê, ama. Eu falei, por que eu estou assim? Vou publicar assim mesmo, para ver qual que é, se só eu que me sinto assim. Eu não posso ter 57 anos em paz, né? Então, foi um pouco isso. Eu tenho uma coisa que é o seguinte, eu não tenho cabelo branco, eu adoraria estar com cabelo que nem o seu, mas eu não pinto, eu tenho pouquíssimo. Totalmente branco. Mas está lindo, tem um pouco, assim, tem um pouco, mas é bem pouco. Eu até adoraria, eu acho linda. A moda do cabelo branco, eu acho mara. Eu também estou adorando. Nunca pensei que eu fosse gostar, viu? Eu nunca pensei, porque na minha família, gente, todo mundo pinta o cabelo até morrer. Eu sou a primeira pessoa, e segundo minha tia, a única. Vai ser a única que deixou o cabelo branco. Eu sou a única. Você pode prestar atenção diga. Que as mulheres que pararam de pintar o cabelo, elas estão parecendo, inclusive, mais jovens, quer dizer, ou pelo menos com a idade que elas têm, porque pintar o cabelo, ficar aquela coisa monocromática, aquele peso na cabeça, envelhece, inclusive, derruba a expressão. Eu olho as minhas fotos de cabelo pintado e eu acho feio demais. Eu odeio as minhas fotos de cabelo pintado hoje em dia.
Odeio. Eu olho e falo assim, por que eu pintava o cabelo? Porque não tem nada a ver comigo. Nada. Nada. Minha mãe também, eu fiz ela Eu queria parar. mostrar o que a Mica colocou outro dia, uma outra coisa que é muito interessante, que são os filtros do Instagram para as pessoas parecerem mais jovens. É o tipo de doideira que a tecnologia para criança. Do TikTok. TikTok tem um filtro. Coloca aí, Gui, para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Tem um filtro no TikTok que chama Glam. Olha que coisa esquisita! Aumenta mais um pouco. Ó, parece uma boneca estranha, boneca de sex shop esquisito. Então, isso é um filtro no TikTok muito estranho, que chama Glamour, não sei o que Glamour, que eu já esqueci como é que é. Eu acho uma catástrofe, porque uma pessoa... Você vai criando uns avatares mesmo. Olha que estranho. E ele faz isso e parece perfeito, né? A gente olha, ele arruma, deixa tudo simétrico. É muito estranho. Eu acho que é uma venda de ilusões, né? São ilusões sendo vendidas, né? E as pessoas se relacionam através disso com essas pessoas que estão com essa máscara do filtro, né? É uma máscara. Então, até que ponto você se relaciona com... Qual é a realidade de com quem você está se relacionando? Já que as pessoas se conhecem pela internet, namoram pela internet. Qual é a realidade? Com o que você está... Então, eu não quero parecer uma chata, uma conservadora, porque eu não sou conservadora, eu sou super tecnológica, adoro, tenho filtros, inclusive, que eu brinco, mas eu fico pensando sobre essas coisas o tempo inteiro. Né? Qual é onde a gente vai? Que a gente, pelo menos, tenha um senso crítico. Acho que é para não ter filtro, entendeu? Estamos vivendo uma ditadura. Né? Exato. Mas o senso crítico é importante, né? Tem essa expressão que eu acho tão bonita. Eu acho tão bonito em inglês que fala aging gracefully, né? Envelhecer graciosamente. Eu acho que as pessoas não dão valor a isso, né? Não dão valor a isso. Mas é porque eu acho que desde que o mundo é mundo, né? A fonte da juventude, Oscar Wilde, o retrato de Dorian Gray, aquele retrato sinistro. Aquele livro é maravilhoso, né? Essa coisa da fonte da juventude. Agora, pensa, as pessoas há, sei lá, 100 anos atrás, 10 anos atrás, morriam com 30 anos. Então, também, a gente dá para entender. Agora, o mundo mudou. A gente vai viver muito tempo. Então, assim, antes morri com 30 anos. Agora eu vou morrer com 90, se Deus quiser. Eu vou passar 60 sofrendo porque eu estou envelhecendo. Não dá, gente. Não faz sentido. Não tem lógica esse babado, entendeu? Não é? Sim, sim. Aliás, essa semana, nossa amiga Nina Lemos, ela viralizou com um texto muito bom, muito legal, muito que eu vou compartilhar aqui com vocês. Ó. O que a Alemanha... Coloca a chamada aí, Gui. O que a Alemanha me ensinou sobre envelhecer sem paranoia. Nunca vi tantos corpos velhos nus como desde que cheguei à Alemanha há 8 anos. Não conheço nenhuma mulher que não se sinta mais livre com seu próprio corpo depois de ver toda essa variedade de corpos nus tomando sol. E aí a Nina conta que na Alemanha, né, que tem uma tradição de nudismo na Alemanha Oriental, na Alemanha Ocidental, as pessoas não se importarem de tirar a roupa em público e que as pessoas ficam velhas e continuam tirando a roupa em público, gente. Continuam tirando a roupa. E eu achei muito legal desse texto da Nina. Recomendo que vocês leiam depois, a Nina está lá na Deutsche Welle agora, que ela fala o seguinte, que não é que na Alemanha as pessoas não façam procedimentos, algumas fazem, provavelmente as pessoas mais ricas, né? Mas o que ela fala é que as pessoas lá, elas colocam o foco em se tornar, olha só, isso significa que nenhuma mulher alemã faz botox e outros procedimentos de jeito algum, assim como não são todas as brasileiras que são adeptas dos tratamentos anti-idade. O que percebo, repito, é que a pressão para parecer jovem para sempre, por aqui, é muito menor. A preocupação com o envelhecimento está mais focada em continuar ativo,
Isso eu achei muito legal, né? Porque é esse que deve ser o foco, a gente continuar até o fim dos nossos dias fazendo o que a gente gosta. Eu, por exemplo, cada um tem seu plano, né? Eu tenho o plano de ficar velhinha e ainda andando de bicicleta. Eu quero, e isso é possível, Claro. né? E quero continuar escrevendo, e quero continuar trabalhando, eu quero continuar ativa. Esse é o meu foco. Eu acho que esse é o segredo, né, Mica, no fundo. Eu acho que assim, as pessoas velhas que eu admiro, mais velhas que eu admiro, que sempre admirei, que eu sempre achei as mais interessantes, são as pessoas que não perdem a curiosidade. O dia que você perder a curiosidade, você morreu. Sim. Você vê assim, com o Zé Celso, tá? Vamos dar um exemplo. O Zé, ele sempre, nos espetáculos dele, ele sabe o último movimento da música. Gente, a gente fez, estamos fazendo transição de streaming, de internet, com a pandemia. Eu fiz Cacilda em 2000. Ano 2000, a gente fez Cacilda, Bete Coelho fazer Cacilda, a gente fazia essa peça. A internet discada. O Zé Celso transmitiu pelo UOL, com internet discada, uma peça de 5 horas. Olha. Então, a gente nem pensava em fazer nada visto. Não, era... A gente transmitiu essa peça. Então, ele é um homem que tem, como o Zé está com 80 e tantos, e ele não perde a curiosidade. Então, o legal é você estar no mundo, no aqui e agora do mundo, né? Então, eu conheci várias pessoas, mas a minha mãe é uma pessoa que não perde a curiosidade, ela trabalha ainda, ela até, inclusive, é mais ativa que eu, me dá até preguiça. Eu penso, ai, mãe, pelo amor de Deus, vamos falar de outra coisa que não seja trabalho, cansada. Né? Então, você não perder isso, não perder essa ligação com o mundo que te cerca. Isso é o mais lindo. Eu acho que é a minha grande preocupação, não perder a curiosidade, ficar aquela pessoa assim, porque no meu tempo, eu odeio essa história de que no meu tempo. Antigamente era melhor. Não era, gente. Antigamente se cortava as cabeças das pessoas em praça pública. Não tem esse negócio. Antigamente era lindo. Que lindo! Né? Saudosismo não corre, né? Saudosismo eu detesto também. Detesto saudosismo. E o mundo melhorou. E se você for estudar a história da violência, o mundo é menos violento. Se você for... Tem um livro que chama História da Violência, que eu esqueci o autor aqui. O mundo melhorou. Ele melhorou, ele não piorou. Está melhor. Sim, mesmo o pessoal de esquerda falou assim, o socialismo real deu errado. Deu, mas ele melhorou o capitalismo. Né? Que bom, melhorou. Ele melhorou, é um fato. Então, essa essa velharada, isso eu detesto. Velharada, que quando eu era jovem, saco. Que quando eu era jovem, a gente está aqui conversando em tempo real. Né? Estou aqui no celular, se eu quiser fazer uma pesquisa, eu vou aqui e tal, não sei o quê. Maravilhoso. Então, eu acho que manter a curiosidade, sabe? Essa conexão com o aqui e agora. Uma vez eu vi uma entrevista com um cara desses, bem longevos, na Veja, e ele falava exatamente isso. Qual o segredo de viver tanto? Ele dizia, eu nunca perdi a curiosidade. Era exatamente essa frase que você falou. É tão lindo isso, porque você está em conexão com o seu tempo, com o aqui e agora. Então, não adianta esse povo ficar fazendo meditação se eles não tiverem, durante o seu dia, no aqui e agora. A meditação como exercício narcisista. O que é meditar? É estar aqui no aqui e agora, viver o meu tempo, o meu presente. Essa eu acho que é o que a gente tenta, né? Eu não sou perfeita também. Tem horas que eu falo, estou cansada, estou exausta. Mas né, a gente está ligado nessas coisas. Eu, por exemplo, eu me perco muito nessa linguagem do binário, trans, não sei o que, eu viro sempre o Sérgio, eu viro meu marido, que é o Sérgio, né? Eu falo assim, Sérgio, eu sou o quê mesmo? Porque eu fico confusa, sabe? Eu sou uma mulher, eu fico... Mas tudo bem, eu pergunto para quem sabe mais, sabe? Não vou dizer, essas coisas hoje em dia. Não, eu quero entender o que, sabe? Eu me atrapalho, isso é uma coisa, essa linguagem eu me atrapalho ainda, eu não sei, cis, binário, trans, eu fico muito confusa, eu tenho que sempre
Duas coisas que Novidades, eu tô né? atrapalhada. Novidades do Eu mundo. fico atrapalhada com isso. O Sérgio que me ajuda, que eu falo, Sérgio, o que eu sou? Ele começa a rir. Peraí, vou te explicar. E outra coisa que me atrapalha com lixo reciclável. Eu não sei o que é papel que é não molhado, com não sei o que, com orgânico. Eu fico super atrapalhada. É um problema. Sempre os amigos. Eu falo, gente, eu ponho aonde esse lixo, pelo amor de Deus, que já está O me dando cigarro, bota no seco ou no orgânico, né? É, a Cigarro caixa de leite, bota sério. onde, entendeu? Eu fico super. Então, mas, claro, a gente nossos filhos já cresceram com isso. Mas eu tenho que ficar ligada, não virar as costas, eu não sei, então dane-se. Né? Tem que Olha, deixa entender eu o ler que mais está uns acontecendo. comentários aqui do pessoal. Júlio Gomes, antigamente os pinicos eram esvaziados nas ruas. Pois é, muita coisa melhorou. Isso, que nojo. Não é? As pessoas Pensa que escarravam, nojo. né? Aquele negócio de escarrar, né? Cuspiu na mão. É escarradeira, é nojento. A gente hoje em dia a gente se choca com escravidão. Né? Há 100 anos, 200 anos, ok, as pessoas estavam ok com isso. Né? Não é ok. Ó, a Então, a gente está melhorando. A Geisa Costa Meirelles fala sobre a questão de ter curiosidade sempre. Gosto de dizer que devemos fazer como as crianças de 3 anos de idade. Vivem perguntando por quê, perguntam tanto que os adultos dizem por que sim, por que não? É verdade, Geisa. Eu acho que a gente sempre tem coisas para aprender, realmente. Não acaba nunca, é só querer, né? É só querer. Às vezes a gente descobre umas coisas que a gente nunca sabia até hoje. Até hoje eu me pego descobrindo. Gente, nunca ouvi falar em tal coisa. E é tão gostoso isso, né? Não Isso é? é um dom de vida. É muito Não, eu acho o gostoso. máximo perguntar. Então, eu acho que a curiosidade é o negócio, assim, para a gente envelhecer de um jeito legal, assim. A pandemia, a gente imaginou com essa idade, a gente já está ficar trancada em casa 2 anos, com máscara na cara. Imaginou se a gente não tivesse essa capacidade de se refazer, Isso, essa maleabilidade que a gente que tem que ter para viver. Não esticar a cara para parecer mais jovem, esticar a cara, eu quero dizer, gente, exageradamente. Não sou contra, capaz até de qualquer hora dar uma levantadinha. O que eu quero dizer é que essa loucura, entendeu? Tem que ser a mente, o cérebro que tem que ser maleável. O cérebro que tem que ser maleável. Agora que a gente descobriu que para Outro dia fazer eu fiz um exercício, vídeo para aqui. ficar. Outro dia eu fiz um vídeo aqui sobre a história da Madonna, né? Que longe de querer criticar a Madonna, mas o que me incomoda nessa história toda é venderem uma ilusão. As pessoas não vão ficar mais jovens. Gente, ninguém vai ficar mais jovem. Não Não, existe, é é impossível diferente. ficar mais jovem. É só diferente. Mais jovem não fica. Eu ponho um pouco a Madonna na conta. Eu ponho um pouco a Madonna na conta você vai dizer que eu estou passando pano para ela, assim, mas eu acho que a Madonna meio pode tudo, sabe? Ela é uma artista, acho quase que aquilo causa uma performance, entende? Não é porque ela é famosa, é porque ela é uma artista, ela fez tanta coisas tão interessantes, assim. Eu Eu, um gostaria pouco, de eu vê-la passo pano. envelhecer. Eu gostaria de vê-la envelhecer graciosamente. Eu gostaria. Eu confesso que eu gostaria. Eu Mas, tenho por nada. exemplo, É a a gente, vida dela, o rosto é dela. Ela faz o que ela quando foi quiser. que o Mick Jagger parou de pintar o cabelo? Porque ele estava pintando até outro dia, né? Ele tá de cabelo Quem? branco. O Mick Quem? Jagger. A gente não Mick Jagger. cobra o Mick Jagger. Quando foi que ele parou de pintar o cabelo? Porque ele não tem cabelo preto, né, gente? Ele tem 250 anos já. Não dá para ele ter aquele cabelo preto. E não dá. Aquele cabelo não é dele. Mas a gente E não, sempre tem uma cobrança maior com as meninas. A gente já verdade. pensou, gente, o Mick Jagger pinta o cabelo? A gente não pensa nisso. Mas eu acho que pintar Ele cabelo pinta, assim, pô, uma cara. eu acho que a coisa cosmética não é tão criticada quanto as mudanças que se fazem muito radicais no rosto. Mudanças muito radicais no rosto. Porque isso não é só nas mulheres, nos homens também é criticado. Por exemplo, o Mickey Herc, quando mexeu na cara Nossa, toda, ele coitado. foi. Tá horroroso. E ele era lindo de morrer, né? Pois é. Lindo de morrer.
Eu acho que são os Mas excessos eu acho que que as eu passo. pessoas criticam. Eu acho que eu passo Não é um pouquinho que a pessoa faz, não é uma coisinha que a pessoa faz que as pessoas criticam. É o excesso, é uma viagem louca. Vamos falar a verdade? Uma viagem louca que as pessoas entram que acham que vão ficar mais novas se saírem preenchendo tudo, gente. Não é diferente do Michael Jackson ficar mais branco, eu acho. É uma loucura, é uma Não é loucura. diferente. É uma viagem. A viagem. E voltando à questão do ageless, a minha questão com o ageless era essa, a seguinte, que o conceito de que não tem importância a idade que ficou, foi quando esse termo surgiu, que era bacana, eu achava bacana, por isso que eu não achei bacana ageless, há uns anos atrás, achei, é que ele foi virando assim, ser ageless passou a ser magra, velha com cara de jovem. É esquisito, gente, na boa, é esquisito. Então eu prefiro ter minha idade. Cada um faz o que quer, mas eu prefiro estar nessa campanha do eu tenho 57. Envelhecer bem, né? Envelhecer bem, com saúde, com projetos, com plano, com sonhos. Eu também acho muito importante a gente nunca deixar de ter sonhos. Exatamente, planejar, de fazer coisas novas. Eu agora, por exemplo, desde a pandemia, eu comecei a fazer uma outra coisa na minha profissão, além do que eu faço. Né? Eu desenvolvi essa coisa da leitura em voz alta, quase surgiu uma terceira profissão na minha vida, aos 56, 57. Isso é o lindo de poder envelhecer. Conta aí o que é a história. O que acontece? Eu deixei de ser atriz, passei a ser diretora. Virei diretora e abandonei a atuação. E eu amo dirigir. E uma das coisas que eu tenho paixão na direção é trabalhar o texto do ator. Durante a pandemia, a gente tudo trancado em casa, eu comecei a fazer umas leituras, né, em voz alta, punha na internet, uma coisa que eu gosto sempre de ter peças em turma. E daí eu falei assim, eu acho que eu vou inventar um curso. Quem sabe as pessoas querem aprender a melhorar a sua leitura. E inventei um curso e deu muito certo. Então, eu comecei a fazer virtualmente. Daí, um dia eu fui também ter uma reunião na Rádio Novelo, que faz podcasts incríveis, porque eu queria apresentar um projeto para eles. E conversando com eles, eu falei, eu adoro ouvir podcast, eu adoro dirigir texto de ator e tal. E, na realidade, eu acho que, de uma certa forma, eles meio me inventaram isso, porque daí eles me chamaram para dirigir a narração de um podcast, depois me chamaram para outro, e eu faço constantemente, eu tenho feito trabalho com eles, assim. E tenho feito outras coisas, às vezes eu gravei um podcast sobre o Copan também, como narrando. Então, eu fui desenvolvendo um mundo ali. E o podcast ele é diferente do rádio, ele tem outra pegada. Tem uma volta dos audiobooks. Então, eu desenvolvi uma coisa. E às vezes alguém me liga e fala assim, tem uma jornalista tal, que eu acho que faz TV, que eu acho que seria legal ela fazer o curso. Olha, tem o Instagram, tá, gente? O curso Ler em Voz Alta é Ler em Voz Alta com mais um A. Ler em Voz Alta A no Instagram e a página do curso da Mica para quem se interessar pelo curso dela de melhorar. Eu vou dar um presencial agora no Sesc Pompeia. Daqui a pouco deve estar abrindo as inscrições lá. Eu vou dar 2 semanas de um curso presencial. E é uma coisa que as pessoas fizeram muito, as pessoas passaram a ler. Cada um tem um veículo de comunicação, cada um tem uma emissora dentro de casa, né? As pessoas passaram a ler muito no trabalho, para trabalhar na internet, no Instagram, no TikTok, não sei. Então elas vão procurando para se treinar. E gente que gosta de ler por prazer, né? E a história da leitura é muito interessante. A história, quando a gente lia em voz alta, quando passou a ler em voz baixa, era considerado de mau tom ler em voz baixa. A leitura em silêncio, ela aconteceu quando o livro passou a ser uma coisa mais portátil. Na época de Santo Agostinho, mais ou menos. Mas até lá era esquisito, não era bom, era feio ler em voz baixa. A leitura era uma coisa feita para ser compartilhada. É muito interessante. Eu coloquei outro dia no Instagram, não sei se você viu, a história dos leitores de tabacaria de Cuba. Uma coisa linda, existe uma profissão em Cuba, até hoje, que começou na época que eles estavam ainda sob o domínio espanhol, que chama leitor de tabacaria.
É patrimônio histórico da humanidade. Então, nas fábricas de charuto, tem um momento, tem alguns turnos em que tem um cara que o profissional é isso, ele senta com o microfone, ele lê as notícias do dia, lê um conto, lê uma novela, e é tanto que os trabalhadores, os operários das tabacarias sempre foram considerados os operários mais bem informados, os mais cultos, os mais preparados, por causa dessa prática. E o charuto Monte Cristo tem esse nome por causa disso. Nessa fábrica, se leu o livro Monte Cristo, eles entraram em contato com Alexandre Dumas e pediram para dar o nome do charuto da história dele. E é uma profissão lindíssima. Leitor de tabacaria, existe até hoje. Demais, não sabia dessa história. É lindo de morrer. Então, eu tenho estudado a história da leitura, daí eu vou descobrindo essas maravilhas. E é uma profissão que está lá. Se você for lá em Cuba, numa loja, numa fábrica de charuto, chama leitor de tabaqueria. Acho que é assim que se fala. É lindo de morrer, né? Massa demais. E a Mica também está com um projeto novo. Coloca a capa do livro do projeto, aquele último, Gui, que é um projeto de uma peça baseada nesse livro Escute as Feras, que ela vai dirigir com a Maria Manuela, adaptação da Fernanda Diamante, as minhas amigas queridas também. E conta um pouquinho aí desse projeto. O que acontece? Isso foi assim, eu ia fazer um trabalho com a Manu, a Fernanda leu o primeiro livro. Essa é a história de uma antropóloga que fazia o trabalho de campo ali perto da Rússia, ali na Rússia, e ela entrou num embate com um urso. E ela tinha uma curiosidade, estudava os ursos, os povos daquela região, e o urso comeu um pedaço da cara dela. Ela sobreviveu. Então, ela teve na Flip esse ano, e ela escreveu esse livro. É muito interessante, né? Que é essa coisa de entrar em contato com essa coisa selvagem, né? Então, a gente está fazendo uma adaptação, o livro está estourado, assim, é um sucesso. E a partir daí, eu também, de fazer o trabalho com o livro, eu comecei a estudar um pouco coisas que eu desconhecia, as questões da Amazônia, sabe? Eu descobri que eu era uma puta de uma ignorante. Isso aí também faz a pessoa se sentir viva. Quando você descobre que você é um ignorante, é sinal que você precisa viver mais. Isso te faz bem. É maravilhoso descobrir que você é ignorante gente, eu ando determinado assunto. Assim, tem que preservar a Amazônia. Eu sempre dizia, claro, é meio óbvio. Eu não tinha noção do que era a Amazônia. Eu comecei a ler. Eu li esse livro novo do João Moreira Salles, que é maravilhoso, chama Rabalde. Foi 6 meses para fazer uma série de reportagens. Da Piauí. Vai contar. Ele ficou 6 meses na Amazônia, Amazônia Legal, né, que chama, no Pará, e ele escreveu uma série de matérias para Piauí, e todas foram reunidas e aumentou. A capa do Rabalde também, Gui, a capa do Rabalde, que era uma das dicas da Mica, que ela já está adiantando aqui, então a gente já vai colocar. Essa já adiantei, né? João Moreira Salles, a Rabalde, saiu pela Companhia das Letras, e ela está contando aí qual é a história do livro. E como é que eu descobri? Porque eu não tinha, não estava lendo a Piauí, não saquei. Eu ouvi o podcast, ele dando uma entrevista. Eu falei, gente, eu preciso ler esse livro. Eu fiquei encantada, porque eu desconhecia muitas coisas. Então, a imersão que ele fez, a maneira como ele olha, que ele diz o quanto é importante, inclusive, a gente criar um imaginário da Amazônia para poder preservá-la, né, culturalmente, né, como ela tem que fazer parte da nossa cultura. Eu desconhecia, mas eu soube outro dia que é uma coisa recente, porque uma parte da floresta ela é uma coisa criada pelo homem. As castanheiras foram o pomar de um povo anterior a nós, quando aqui foi invadido, que aqui não foi descoberto, foi invadido, que criou, que plantou. Então, ela também é um resultado cultural. Eu não sabia de nada disso, eu era estúpida, eu era ignorante, eu fiquei chocada.
E foi engraçado, porque eu tive um impacto também de ter visto a exposição do Sebastião Salgado, que eu fiquei muito impactada, na Amazônia, mas o livro do João me deixou bem impressionada, assim. Mas porque eu era ignorante também, outras pessoas já tinham lido outras coisas, tal. Eu tô lendo mais agora, tô com isso na minha cabeça. Então, e surgiu um pouco por causa disso, por causa dos podcasts que eu ouço, uma coisa vai levando E aí a outra. juntou tudo nesse projeto da peça, Entendendo as Feras, né? Como é o nome? Sempre confundo. Escute as feras. Escute as feras. É muito lindo. Eu dei uma outra dica, né? A gente está chegando no final do nosso programa e tem a outra dica da Mica, que ela também mandou para a gente aqui. Coloca o outro livro que ela indicou, que é o Newton. Eu não lembro. É o Newton. O Newton é maravilhoso. Chico Fogo. De Chico Fogo. Luiz Francisco Carvalho Filho, que tinha um apelido de Chico Fogo lá na Folha. Não sei se ele ainda continua com esse apelido. Por que você indicou esse livro? Seguinte, eu li o Newton antes dele ser editado. E eu fiz até uma leitura teatral do livro, né, antes deles editarem. Ele tem uma coisa, o Chico escreve muito bem. Desde o artigo do outro livro que ele escreveu, que é Nada Mais Foi Perguntado, o Chico é muito bom de diálogo. Ele escreve muito bem sobre... Ele escreve muito como se fala. E esse personagem é um cara que se recusa, é um escritor, que se recusa a ter documento e carteira de identidade. Ele vai passando pela burocracia e ele não quer ter. Ele não quer ter, você não entende direito por que ele não quer. Então, ele é um personagem e todos os outros personagens, todos os capítulos são o encontro dele com o seu advogado, com o juiz, o encontro com a mulher. Cada capítulo é a relação dele com uma dessas pessoas. E é muito bem escrito, e é muito interessante, é engraçado. O Chico ele escreve muito bem. E daí ele editou, eu fiquei numa alegria. Que curiosa! Você tem que ler, viu? É muito legal. Você lê numa sentada, é muito interessante. Ele escreve muito bem. E esse personagem que resolve, tipo, não, eu não quero. Não quero. E ele discute com o juiz, discute com o advogado, discute com o escrivão, discute com o analista, discute tem coisa com a mulher. É muito interessante. Nem sei se eu estou explicando bem o livro, estou fazendo jus ao livro do Chico. Mas eu está aí indicado para vocês o livro Newton, Luiz Francisco Carvalho Filho, saiu pela editora Fósforo. E olha só, ainda tem mais uma coisa que eu quero comentar com a Mica, que são os bolos. Gente, essa mulher faz uns bolos incríveis e agora a filha dela ficou boleira. E se vocês quiserem, vocês podem encomendar os bolos de outro planeta. A história da Júpiter. Mostra os bolos aí. A história da Júpiter. Eu fico morrendo. A história da Júpiter é muito legal. Bolos, que eles são caseiros. Eu só gosto de coisa caseira. Eu só gosto de coisa caseira. O legal, a história da Júpiter foi o seguinte: eu inventei a Júpiter para ensinar a Tássia um trabalho. Né? Então, a gente pensou nas receitas de casa, e como eu desenho e tal, eu criei os enfeites, e a gente começou a fazer. Eu comecei a fazer com ela, mas ela no começo não se engajou tanto, se engajou pouco. E depois ela se engajou. Então, o negócio é dela, porque eu também não dou conta de fazer bolo. Ele mudou de tamanho durante a pandemia, ele ficou pequenininho, porque na pandemia, para fazer transporte, a gente mandava por motoboy. Muitos aniversários na pandemia foram comemorados com um Júpiter na casa de várias pessoas no Zoom, entendeu? Isso ela faz bolos de limão, que é o imbatível, laranja, e um chocolaranja, que é chocolate com calda de laranja, que é maravilhoso. São lindos, olha a cara dela. Na boca desses bolos, viu? Ó, bolos de outro planeta. E a Mica, ela me deu uma receita. Você está em São Paulo, né, Sinara? Não, estou em Brasília. Você está em São Paulo, né, Sinara? Não, estou em Brasília. Você tem que vir para cá. Quando você vier, a gente faz te dar. Tá bom. Olha só, a Mica, quando a gente conversava lá no Twitter, ela me deu uma receita de um bolo delicioso, mas levava não sei quantos ovos. Eu falei, poxa, amigas, eu vou gastar os ovos caipiras todos. Ela falou, você é muito pão dura dos ovos caipira.
Pô, é isso mesmo. Não, eu só faço bolo com máximo 4 ovos. 4 ovos. O bolo então, com esse 7 levamento. ovos. Não dá. Era um bolo fofo, maravilhoso. Mas esse é com menos ovos, vou te dar a receita. Mas é um negócio da Tassi, a Tassi faz. A Tassi estuda técnicas de palco na SP e faz os bolos Júpiter, os bolos Rio, e ela me contrata e eu faço os desenhos para ela. É massa, olha, ótimo papo aqui, pessoal. Adorou aqui nosso papo hoje. Eu adorei. E eu queria antes da Mica sair, eu não posso cantar, que eu não sei cantar toda, mas eu ouvi outro dia essa música do Adoniran Barbosa, que se chama Envelhecer é uma Arte. Eu acho que vocês deviam ouvir depois. Olha só como é a letra. Velho amigo, não chore. Para que chorar? Por alguém te chamar de velho? Não dê bola, não esquente a cachola. Quando alguém lhe chamar de velho, sorria cantando assim: sou velho e sou feliz, mais velho em que me diz. Comigo também acontece gente que nem me conhece, gente que nunca me viu, quando passa por mim. Alô, velho, alô, tio. Eu não perco a estribeira, levo na brincadeira. Saber envelhecer é uma arte, isso eu sei. Modéstia à parte. Ah, a Mica está sabendo, gente. A Mica está sabendo. Você também, nós todos vamos saber. Obrigada, querida. Foi um prazer ter você aqui. Apareça quando quiser. Quando você lançar a peça, volte, tá bom? Voltarei. Um beijão. O prazer foi meu. Beijão, ó. Tchau, querida.